Salve, salve, galera! Vamos iniciar aí mais uma aula de geografia. Eu, professor Jorge, Aldelinda, olha só essa menina que legal, olha só como ela é sorridente, olha só que legal. E é o seguinte, como é que está a questão do ar aí onde você mora? Será que está um ar puro? Será que tem problemas na questão ambiental? Como é que está essa qualidade aí? Vamos ver esses termos técnicos aí, vamos geografizar esse tema. Vamos lá? Vamos junto, lá no quadro, meu diretor, aula 45.1. Olha só, nós vamos falar sobre os tipos de poluição atmosférica. A inversão térmica, vamos começar a rabiscar. A inversão térmica e a chuva ácida. Professor, chuva ácida? Pois é, tem essa chuva ácida aí, tá? Ela existe. Bem, meus queridos, nós sempre queremos que você adquira habilidades em nossas aulas. Neste caso específico, nós queremos que você consiga avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta, nas diferentes escalas, ok? Então, olha só, fazer igual como eu fiz a aula passada, ó. Eu iniciei a aula perguntando sobre o seu lugar. Então, o seu lugar é esse pequeno pontinho, ok? Isso é a escala local. Aí nós temos a escala regional e depois uma escala global, que é a escala do planeta inteiro, ok? Vamos lá. Poluição atmosférica. A poluição do ar consiste em quê? No lançamento, acúmulo de partículas sólidas e gases tóxicos que se concentram na atmosfera terrestre, alterando suas características físico-químicas. Isso quer dizer que isso é sério. A poluição da atmosfera envolve aquele ar que, inclusive, a gente respira. Exato. Não é isso, Rogério? Verdade. Rogério, é o seguinte, Rogério. Poluição atmosférica, aquela imagem ali, ó, evidencia que o ar que a gente respira é importante para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. Com certeza. É ou não é? Exato. Então, eu falei, inclusive, para o aluno que perguntei para ele como é que está aí na sua casa, aí na sua região. O ar está puro? Está poluído? Não é isso? Então, porque a nossa habilidade vai em todas as escalas, que vai do local ao global. Muito bem. Não é isso? Isso mesmo, professor. Então, a gente vive bem também depende da qualidade desse ar. Muito bem, galera. Beleza? Exato. Vamos lá no quadro, meu diretor. Os poluentes atmosféricos podem ser por fontes primárias e secundárias. Bem, esses poluentes por fontes primárias são aqueles liberados diretamente das fontes de emissão, como os gases que provêm de queimada da floresta que nossos alunos conhecem, ou da queima de combustível fóssil que vem do carro, do caminhão, do navio, do ônibus e etc. Da indústria. Da indústria, lançados pelos escapamentos dos veículos e também das chaminés das indústrias. Então, os poluentes atmosféricos primários, a gente tem alguns aqui que está relacionado à química, né, professor Jorge? CO2, que é o mais
cobrado geralmente nos vestibulares na parte geográfica, que é o dióxido de carbono, mas nós temos aí o dióxido de enxofre, que contribui também para a questão aí da chuva ácida. Temos o metano. Ele está verdinho por quê, Rogério? Metano. Que é o boi. Exato. O boi come e depois ele vai lá, pum, solta o bichinho. E aí ele pega e contamina o ar. Muito bem. Parece que contamina, mas contamina um monte de boi. E o verde, soltando pum. O verde é o pasto, né? A japa ri, ela pensa que é brincadeira, não é. É muito boi, milhões e milhões de boi soltando pum, meu amigo. Exatamente. Vai contaminar o ar, Rogério. Isso é sério. E temos aí o monóxido de carbono também, que são os principais poluentes atmosféricos primários. Os secundários são aqueles que formados na atmosfera através de reação química entre os poluentes primários e componentes naturais da atmosfera. Aí a gente entra na questão química, né, Rogério? Muito bem. Ácido sulfúrico, ácido nítrico. Exato. Então, eles já são uma reação química que está dos primeiros gases lançados de forma primária, direta na atmosfera. Ok? Exato. A alta concentração de poluentes no ar forma uma camada de partículas conhecida como smog. Anote isso aí, galera. Interessante para o Enem, essas palavrinhas aí. Ó. Olha só. A alta concentração de poluente no ar. Ele é tão intenso que ele forma uma camada de partículas. Causa muitos problemas de saúde, principalmente a questão respiratória e cardiovascular. Respiratória, pulmão. Cardiovascular, coração. Exato, professor. O governo municipal de Beijing... Daí antes de fazer a leitura, a gente traz aí um exemplo para vocês do smog, de uma situação que aconteceu lá na China. Então, olha só, quando a gente tem essa visão aí, ó, tipo essa camada cobrindo os prédios, a cidade, é chamada aí de smog. E dependendo da intensidade, pode, de repente, ser lançado pelo governo um alerta, entendeu? Para as pessoas utilizar nesse período máscaras e até mesmo isolamento. Interessante, né, Rogério? Então, a imagem, eu falaria no final, mas já que você falou no começo, sem problema nenhum. Esse aqui é o smog. Geralmente ocorre em regiões altamente industrializadas. Exatamente. Ok? Como em Beijing, na China. Ok? Que emitiu na noite de sexta-feira, lá em 16 de dezembro de 2016, o primeiro alerta vermelho do ano devido à poluição do ar, à poluição atmosférica, em resposta às previsões de elevada concentração de partículas poluentes nas áreas de Beijing, Tianjin e províncias de Hebei, Henan e Shandong, no norte da China. Minha querida Aldelinda, eu li bem devagarzinho porque essas palavras aí eu sei que tem que digitar, né? Olha, rapaz, tô manjando até de Libras, né? Tá demais. Tá vendo? Demais. Olha aí, ela deu um ok pra mim, Rogério. Rapaz, fiquei feliz, Rogério. Vamos lá. Em grandes centros urbanos dos países industrializados, é frequente os níveis de poluição do ar que ultrapassam os limites estabelecidos pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E aí a gente observa essa imagem, né, de uma área também, provavelmente na Ásia, né, altamente poluída. E aí tem aqueles gases que a gente falou há pouco para vocês que contaminam a questão aí da poluição atmosférica. Por exemplo, o monóxido de carbono,
Ele tem origem da combustão incompleta do petróleo, gasolina e carvão. E o monóxido tem efeitos negativos, ó. Ele contribui aí para provocar problema de distúrbios orgânicos. Então, olha só, como que é perigoso essa questão da poluição atmosférica. Então, quando a gente fala do enxofre também em áreas de regiões industriais, essa imagem aí é preocupante porque o enxofre vai provocar chuva ácida e também ele afeta a questão das plantas e provoca também corrosão de metais. E o nitrogênio também, que muitas das vezes é encontrado a partir da indústria, queimadas, pode gerar até problemas respiratórios e bronquites. Então, numa situação dessa que a gente vê, a galera tem que ter mesmo esse alerta vermelho, porque é preocupante, professor Jorge, a questão da poluição atmosférica. Pois é, essa imagem aí, ó, não é de um prédio que caiu, não. Não. É o cotidiano dessas pessoas aí, regiões industrializadas, olha só como é que é o olhinho dessa jovem aqui, ó, é um olhinho puxadinho. E máscara dentro da não, China, nós não estamos falando de pandemia, não. Exato. Isso aqui é uma imagem antiga, bem antes da pandemia, que as pessoas nessas cidades, Xangai, Beijing, região norte ali do altamente industrializado da China, tem uma consequência, eles também serem a segunda maior economia do mundo, tem uma consequência muito intensa isso, que é a questão da saúde deles. O impacto ambiental, coisa que eles não cuidam bem do meio ambiente, porque falamos que lá na China é ditatorial, né? Exatamente. Regime ditatorial, está em segundo plano o meio ambiente lá. Com certeza. A inversão térmica. Olha que tema interessante, hein, Rogério? Verdade. Um céu bonito, azul. Aí bem aqui uma imagem meio sombria. É isso, Rogério? Olha, marrom. E aqui logo abaixo os prédios e a vida humana acontecendo. E a imagem, de repente, quem vê assim, imagina bem assim, é uma camada mais alta da atmosfera e ali embaixo, no caso, já é dia, lá em cima não. É uma imagem que representa essa concentração de poluentes, né? Uhum. Então, não é dois multiversos, não. É o único espaço geográfico aí que está sendo afetado pela inversão térmica, que a gente vai relembrar o que é a inversão térmica. Bem, para começar, é um fenômeno atmosférico natural. Exatamente. Isso acontece em qualquer estação, mas é mais comum no inverno. E como é que ocorre essa inversão térmica? É quando o ar frio ele é mais denso. Exato. Ele é impedido de circular para uma camada de ar quente, que é menos densa. Por isso que é mais comum no inverno. Então, quando a gente tem um inverno, vamos voltar aqui na imagem anterior, e aí de repente está frio, essa quantidade de poluentes aqui, marca aí nessa camadinha aí, ó, poluentes. E aí, se aqui está frio, o que vai acontecer? Ela vai ter maior dificuldade para liberar poluentes que estão aí nessa região, porque a camada de frio ela é mais densa, as partículas estão mais juntas e isso acaba impedindo a liberação desses poluentes para as altas da atmosfera. Então, nós temos aqui o fluxo normal, sem a questão da concentração de poluentes. Nós temos o ar quente, nessa superfície mais baixa da atmosfera. Temos o ar frio e o ar mais frio. Então, o ar quente, ele não está encontrando aqui nesse primeiro fluxo, que é o normal, obstáculo para ele ser dissipado. Ele está conseguindo sair da camada aqui mais quente e para as camadas mais frias e assim vai perdendo temperatura, né? Exatamente. Mas quando acontece a inversão térmica, esse fluxo normal da saída do ar quente da Terra acaba sendo comprometido. E esse ar quente, vale a pena lembrar o seguinte, ó, todos os dias a gente sabe que nós temos a entrada de radiação sobre a Terra. Só que essa radiação solar nem toda é necessária para a Terra. A gente falou lá no início, inversão térmica, ela é necessária, né,
para a questão, né, o efeito estufa. A gente precisa do calor do efeito estufa aqui na Terra. Só que o ar, ele parte desse, vamos colocar, da atmosfera, do calor, ele é dissipado para a atmosfera. Mas a partir do momento que a gente tem essa grande concentração de poluentes, professor Jorge, aí vai acontecer, intensificar o processo do efeito estufa e também inversão térmica. Vamos lá. Então, aqui nós temos aqui a inversão térmica. Então, nós temos aqui um momento, o inverno, o ar frio, que é onde tem uma grande concentração de poluente, que é liberado aí pelos automóveis, pela indústria, e esse ar frio agora está impedindo essa liberação dos poluentes para as áreas mais quentes e frias. E o que vai acontecer? Vai ficar com uma sensação aí de abafado. Você vai observar aquela camada de poluente que está com dificuldade de ser dissipada para as mais altas atmosferas. Exatamente. E enquanto que no fluxo normal, aqui embaixo, vai ter o ar quente que vai dissipar para as outras áreas mais altas, o ar quente vai encontrar esse ar frio, mas ele vai conseguir dissipar. Com certeza. E depois vai para a região mais fria. Exatamente. Na inversão térmica, esse que era para ser um ar quente, ele vai ser um ar frio. Nós estamos falando do inverno. Do inverno, muito bem. E aí, o ar quente vai estar onde está o ar frio na situação normal. Exato. Ok? Então, aqui ele já é uma barreira. Primeiro que o ar frio ele já é mais pesado por natureza. Com certeza. Ele é mais denso. Mais denso. É isso? E aqui, na inversão térmica, o ar quente vai estar na faixa intermediária entre as duas camadas de ar frio. Exatamente. Então, se ele é mais denso, esse poluente que é quente, ele vai ter dificuldade de ser dissipado para as camadas mais altas da atmosfera. Onde que acontece a inversão térmica, professor Jorge? Nas grandes cidades e centros urbanos industrializados. E a consequência, problema ambiental urbano, que é intensificado aí pela ação antrópica. Rogério do céu, olha só que imagem dessas indústrias. Parece uma TV do tempo aí de preto e branco, né? É, mas olha só. Essa foto, acho que não era, a câmera de repente não era tão moderna, né? Que não saiu colorido, mas não é nada disso, né? Aí é realmente para mostrar essa poluição que contribui aí para a inversão térmica. Com a ausência dos ventos ascendentes, os poluentes atmosféricos deixam de dispersar e concentram-se próximos à superfície, o que compromete a qualidade do ar e gera problemas de saúde aos habitantes das grandes cidades durante a inversão térmica. Quais são os problemas, professor Jorge? De repente, os nossos queridos alunos podem ter ficado com dúvida em relação aos ventos ascendentes. Ascendentes, etimologicamente, vem de ascender, que é emergir, subir. Muito bem. É isso? Exato. Então, se nós voltássemos aqui, ó, não na está... outra. Não, aqui. Opa, desculpa, eu fui para frente. Aí. Olha aqui, então esse vento ascende, mas não consegue. Chega bem aqui, tem essa barreira. Com certeza. Então não está havendo essa ascendência, não é isso? Exatamente. Voltei para... Então, olha só, quando tem essa ausência desse vento que era para dissipar esses poluentes, eles ficam aqui na superfície. E as consequências dele é o quê? Dor de cabeça, problema na garganta, irritação nos olhos, crises alérgicas na pele ou pulmonar. E aí, obviamente, as pessoas podem parar no hospital. Muito bem. Isso é um problema que afeta principalmente os idosos e os infantes, as crianças. Aí nós temos aí outra imagem, né? Só para entender essa questão da inversão térmica, ó, a situação normal, o ar quente subindo, sendo liberado para as altas camadas da atmosfera. Então, aí a corrente de conversão ascendente, que o texto estava falando há pouco, né, professor Jorge? Está seguindo o seu fluxo normal. Mas na inversão térmica, os poluentes concentram próximos
à superfície, e aí a gente tem a camada de ar mais frio, que acaba impedindo a liberação desses poluentes para as camadas mais altas da atmosfera. E essas setas aqui representam o que? Essa radiação solar que incide diariamente sobre a superfície terrestre. Certo, galera? Vamos lá? Chuva ácida. Outro problema aí também que acaba sendo afetado a partir dessa intensificação de fontes não renováveis, fontes poluentes, principalmente a partir da Revolução Industrial. Então, a chuva ácida, ela gera impacto em diferentes escalas, no local e também a nível global. Intensificada a partir da primeira Revolução Industrial, porque essa primeira Revolução Industrial utilizou essa fonte carvão mineral, que na queima libera gases que contribuem para diminuir o pH da chuva e torna essa chuva ácida, certo? Volta um pouquinho lá, professor Jorge. Nós temos aqui também, ó, além da utilização na primeira fase da Revolução Industrial do carvão, nós temos aqui a segunda revolução também, que é o petróleo, que durante a queima libera também poluentes para a atmosfera. Com o pH, potencial de hidrogênio iônico, em torno de 5,4, a água das chuvas apresentam-se naturalmente pouco ácida. Porém, no entanto, entretanto, quando gases tóxicos como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio são lançados na atmosfera por indústrias termoelétricas, veículos, a acidez da água da chuva aumenta. Então, ela já tem essa característica ácida, né? Só que não é de grande intensidade. Então, qual é o momento que essa chuva será considerada ácida? A partir do momento que vai aumentar a acidez da água da chuva. E é bem interessante que o pH, a gente tem que pensar ao contrário. Quando a água da chuva está mais ácida, isso quer dizer que o pH está diminuindo dessa chuva. Não quer dizer que está aumentando, não, é diminuindo. Uma água, para ser considerada mais ácida, certamente o pH está diminuindo. Então, os gases poluentes que a gente viu há pouco, enxofre, nitrogênio, reagem com o hidrogênio presente na atmosfera, na forma de vapor da água, dando origem a uma precipitação com maior teor de ácido sulfúrico. Que a gente viu lá no início, né? Aquela questão da primária, né? Primário com secundário. Secundária. Então, no primário que vai haver uma reação química que vai gerar os secundários. Justamente. Aí nós temos aí toda essa reação dos poluentes com a propriedade química da chuva vai sendo alterada, transformada, e aí sim a gente vai ter o que chamamos de chuva ácida. Essa chuva, ao ser precipitada na superfície terrestre, afeta lavouras e outras formas de vegetação, prejudica a vida animal, contamina os lençóis freáticos, eleva a acidez do solo, corrói estruturas metálicas, construções e veículos, além de causar problemas na saúde, pois libera metais pesados, como o chumbo. Meu Deus do céu, Rogério, olha a caveirinha ali, ó, já derreteu até o guarda-chuva. Então, realmente é perigoso onde ela ocorre. Exatamente. As precipitações ácidas podem ocorrer em áreas distantes das fontes onde ela ocorreu, as fontes poluidoras, pois as correntes de ventos são capazes de transportar os poluentes atmosféricos por milhares de quilômetros. Por exemplo, lá no leste do Canadá,
As chuvas ácidas são, em grande parte, causadas, então, essezinho aqui, causadas pela emissão de poluentes provenientes do Nordeste dos Estados Unidos. Ou seja, então olha só, não é porque essa região ela não seja uma região industrial que ela não vai ter a ocorrência de chuva ácida, certo, professor Jorge? Certo. As massas de ar acabam deslocando e levando essa umidade para outra área carregado dessas características dessa chuva ácida, que nesse caso aí acaba precipitando lá no leste do Canadá vamos dizer, uma chuva que não é do território canadense, mas que foi movimentada pelas massas de ar e ocorreu a precipitação naquela região canadense. Certo? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, maior ocorrência de chuva ácida no mundo. Aí a gente observa Londres, Nova York, a gente consegue observar também na região ali Tóquio, a gente no Japão, na região da China. Por que, professor, que a gente de repente não observa tanta chuva ácida no território da África? Porque a gente não tem esse processo de industrialização tão intenso dentro da África. Por que a gente não consegue observar de repente essa chuva bem intensa, por exemplo, em toda a região norte do Amazonas? Né? Então é algo que a gente pode refletir a partir desta análise aí do mapa. Novamente, nós podemos pensar em uma justaposição de mapas. Exato. Se pudéssemos colocar... Vamos levar o aluno a imaginar isso. Imagina que nesse mesmo mapa que você viu, você coloque um outro mapa idêntico, só que das regiões mais industrializadas do mundo. Isso. Vai cair justamente em cima desses países. Muito e bem. No lugar onde está havendo este fenômeno da chuva ácida. Com certeza. Ok? Vamos lá no quadro, por favor, diretor. Então, como eu coloquei aqui, né, o mapa de indústrias ia realmente cair. Ó. Olha só a região altamente industrializada aqui, ó, América do Norte, a Europa. Olha aqui a região da China. Então, são as áreas onde mais ocorre chuva ácida. Exato. Olha só, galera, como fica quando esses lugares são afetados pela chuva ácida. É monumento que fica desgastado, são árvores que perdem as folhas e vão morrendo aos poucos. É um problema grave, né, Rogério? Isso mesmo. Aqui é lá na República Tcheca. República Tcheca. Na Europa. Olha o monumento aí desgastado, desgasta não só... Também a questão aí, a gente vê a floresta, mas imagine essa chuva incidindo sobre uma região de lago, de um rio. Uhum. A acidificação certamente vai comprometer as espécies, né? Então a gente vê uma devastação aí da questão do bioma, mas também a questão dos animais aí também acabam sendo afetados a partir da incidência da chuva ácida. Carros, monumentos também são desgastados a partir dessa precipitação. Que tipo de vegetação a gente vê aqui, Rogério? A gente vê a taiga, as coníferas. Coníferas. Então é aquelas arvorezinhas tipo pinheiro, né? Tipo pinheiro, de árvore de Natal. Então a gente vê aí que afeta até a morte das plantas. Muito bem. Então nós temos aí chuva ácida, como reduzir. Bem, primeiro, vamos analisar tratamento de gases industriais. Há pouco nós falamos para vocês em aulas anteriores sobre essa questão da água, né? Lembra da água que nós falamos o seguinte, ó. Muitas das vezes a gente tem uma grande utilização dessa água na agricultura, mas nem todas as partes do mundo utilizam a mesma quantidade de água no processo da agricultura, certo? Por exemplo, Estados Unidos, apesar de ser uma nação industrializada, produz agricultura e utiliza aí, por conta das suas técnicas mais modernas, tecnológicas, uma menor quantidade de água, certo? E na Europa também. Na Europa também. Então, falando da indústria,
a gente precisa rever essa questão dos rejeitos, dos resíduos, dos poluentes que são utilizados na atmosfera. Hoje existem várias práticas sustentáveis que podem ser também empregadas na indústria, professor Júlio. Com certeza. Só que aí a gente começa a verificar o seguinte, às vezes o mundo ou um determinado país de menor desenvolvimento, este vai poluir mais, porque essas técnicas nem sempre são tão acessíveis. Então, eu quero... Caro, né? Caro. Eu quero diminuir, então, a chuva ácida numa região industrial. Então, vamos buscar maneira, mecanismo. Esse é o primeiro passo, a busca de novos modos de se produzir, que realmente se preocupa aí com a questão desse desenvolvimento sustentável. Porque falar de chuva ácida também, a gente está falando de queima de energia, de poluentes que são lançados na atmosfera, que está relacionado àquela temática que nós trabalhamos várias aulas de desenvolver esse mundo de uma forma mais equilibrada. Como a temática falava, não é nada contra o progresso, mas que esse progresso seja de forma sustentável, certo? Vamos lá. Perfeito. Mais um item para a gente analisar. Como reduzir a chuva ácida? Transporte coletivo. Uso de transporte coletivo. Ué, professor, se vai pegar ônibus, aí que vai consumir mais energia mesmo, porque com certeza. O ônibus vai gastar óleo diesel, se lotar os ônibus, vai encher de gente, aí vão colocar mais ônibus para trafegar na cidade. Vamos aqui, diretor, por favor. Aí, Rogério, ele tem razão se ele pensar assim. Com certeza. Mas se tiver mais pessoas dentro dos ônibus, são menos carros. Exatamente. Que vão estar no fluxo do transporte. Ônibus, metrô, trens, certo? Ciclovias também, uma excelente alternativa, né? Para poder diminuir o quê? Essa utilização dos transportes que emitem esses poluentes responsáveis aí pela chuva ácida. Então, quando a gente fala uso de transporte coletivo, é reduzir a quantidade de pessoas que, estando no ônibus, vão estar deixando de usar o seu meio de transporte. Exatamente. Que vai jogar mais dióxido de carbono na natureza. Muito bem, vamos lá. E aí nós temos energia verde. Essa energia verde, que seriam principalmente energias renováveis, como hidrelétrica, solar, eólica, das marés, geotérmica, que são consideradas energias renováveis. Inclusive, Rogério, as fontes de energia, as termoelétricas. Vamos aqui, diretor, por favor. Então, as termoelétricas é o seguinte, acontece de elas terem que ficar em muitos lugares, ter que ficar ligadas 24 horas. Isso é queima de quê? De combustível. Com certeza. É óleo diesel. Geralmente é óleo diesel e é toda hora jogando milhares e milhares de partículas na atmosfera. Muito bem. Então, isso é preocupante porque não estamos falando só a nível de Brasil, não. Falamos de regiões em que não tem tanta disponibilidade de ter outras formas e fontes de energia. É isso, não tem tantas alternativas e realmente tem que rever. Se não puder rever, mas que pelo menos possa amenizar, utilizando outras fontes de energia, como, por exemplo, o biodiesel. Muito bem. No lugar do óleo diesel. Exato. É isso? Fechou. Então, isso aí tem lugares que isso contribui muito para esse tipo de fenômeno que sabemos que a tendência, se não tomar uma atitude, é aumentar. É aumentar. Exatamente. É isso. E nós já falamos durante a aula que as massas de ar que levam, né? Que levam. Para todos os lugares. Lá dos Estados Unidos, afetando outro país, o Canadá. É exato. Isso? Só um exemplo. Exemplo, galera. Isso aí pode um dia a gente começar a ver essas coisas acontecerem de uma forma mais intensa por aqui. Com certeza. Que não é muito, né? Nós não temos muito esse fenômeno aqui. São fenômenos que acontecem primordialmente em áreas altamente industrializadas, com um nível altíssimo de produção industrial. Isso aí, galera. Vamos lá? E para finalizar, implantação de ciclovias, que eu falei há pouco, e o consumo de
energia elétrica de forma consciente. Cada um fazendo a sua parte para a gente poder garantir essa melhor condição futura para o nosso planeta. Exatamente. Beleza? Beleza. Então daqui a pouco a gente volta aí para fazer a nossa revisão, galera. Valeu, tchau! Tchau!